do Instagram que perguntaram, né? Mas não tem a disponibilidade de participar agora e poderia ver em outro momento. Uhum. Então, está gravando, Odete, como você solicitou, né? Uhum. Quem é a pessoa de desconhecido, de fora do domínio da universidade? Eu peço que... Bom, então convidei a Odete para participar da nossa... dos nossas atividades dentro do programa e pensando a partir da experiência da Odete, do canal dela do YouTube pela Amazônia, para ela nos falar um pouquinho sobre essa questão do marketing digital em turismo em tempos de pandemia e pós-pandemia. Então, é assim que a Odete vai falar para a gente, tá? Um pouquinho sobre a experiência dela, sobre essa questão do marketing digital em turismo, em tempos normais e em tempos de pandemia e pós-pandemia. Como é que nós conseguimos voltar a uma nova normalidade, vamos dizer assim, não vai ser a normalidade antiga, vai ser uma nova normalidade, né? E como o marketing digital em tempos de pandemia, como é que está esse contexto, né? E pós-pandemia, quais são as perspectivas, o que a gente pode pensar, o que a gente pode tentar desenvolver, por onde ir, o que fazer, né? Nesses momentos de pandemia, nós temos utilizado as mídias sociais como uma ferramenta para tudo. Não só as mídias sociais, mas a internet de uma maneira... nós temos utilizado para nos comunicarmos, para compras, para conversar com os amigos, conversar com a família, né? Então, ok? É sobre isso que a Odete vai falar hoje um pouquinho para a gente. Seja bem-vinda, Odete, e a sala é sua. Obrigada, Vânia. Obrigada a todos os participantes que estão no momento. Muito obrigada por ter essa oportunidade de estar com vocês, voltando um pouquinho para a universidade. Muito, muito boa a experiência. Bom, como a Vânia falou, eu me chamo Odete Freitas, sou turismóloga, consultora na área de turismo e meio ambiente, atuo pelo SEBRAE no estado do Pará. E também agora com o canal, há um pouco mais de um ano, com o canal Pela Amazônia, que surgiu muito da experiência de trabalho no dia a dia, em campo, né, aquela ansiedade de mostrar um pouco que o nosso estado tem, a nossa Amazônia tem, que às vezes o próprio paraense desconhece. Né? Então, o canal Pela Amazônia, ele surgiu dessa forma. Falando um pouquinho para a área do marketing, eu sei que muitos aqui ainda são estudantes, mas com certeza alguém tem a possibilidade de se tornar um empreendedor. Essas dicas são para quem ainda vai se tornar um empreendedor, para aqueles que já estão no mercado, para as empresas mesmo que já estão atuando no mercado, esse novo normal, esse novo turismo, né? Que já era hoje a pandemia veio de uma hora para outra a gente foi pego de surpresa e, como a Vânia falou, o único recurso era a internet. A gente teve que se enclausurar e tanto para falar com os nossos clientes como com a própria família, a gente só teve o recurso de internet, né? E que está sendo utilizado até hoje. 4 meses já se passaram, quase 5 meses já se passaram, e é o recurso que a gente mais tem utilizado ultimamente. Então, a pandemia, ela está sendo uma crise, assim, sem precedentes, né, que a gente tem vivido. O turismo, infelizmente, é o setor que mais está sendo afetado, e além de ter sido mais que está sendo afetado, é o que entrou primeiro e que deve sair por último dessa onda, infelizmente. Então, como se preparar, né, tanto para esse momento de transição,
quanto por esse novo turismo que virá aí para frente. Primeiro, a gente estava vivendo um momento do turismo muito bem visto, né? O Brasil, não só o Pará, ele tinha uma expectativa muito boa para vivenciar o turismo no ano de 2020, assim como o Brasil. Então, 20% das buscas de viagens apontavam o Brasil para ser o novo destino, né? Se viajar dentro do Brasil e o Pará, a própria Amazônia, ela era um dos destinos mais se buscado, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, a pandemia veio e baixou um pouco deu um banho de água fria, na verdade, né? Nessa expectativa. E então, assim, inicialmente, quais são as tendências? E um alento é que a Amazônia, ela é uma tendência por ser um destino de família, por ser um destino de natureza, por ser um destino de ao ar livre. Então, essas são as novas tendências. Então, o que a gente trabalha hoje na Amazônia, ela pode ser uma possibilidade de retorno quase que, né, inicial para esse novo turismo. Né? Mas como a gente pode estar atraindo esse cliente, como a gente pode estar trazendo esse cliente para esse pós-pandemia? Porque, inicialmente, a gente tem que olhar para o que está perto da gente. Recentemente, a gente viu as praias da Amazônia Atlântica serem abertas. Na primeira oportunidade, todo mundo foi para Salinas, né? E foi muito criticado até porque houve aquela aglomeração. Mas essa é a tendência, é buscar o que está primeiro próximo da gente, quais são os atrativos próximos, seja ele de natureza, seja ele cultural, seja ele o que tiver disponível, porque o povo está enclausurado, o povo está com essa ansiedade de retornar às suas atividades normais, né, de ter entretenimento. O Parque do Tinga ainda não está aberto, né? Então, esses pontos de natureza que possam estar retornando, esses são os principais, falando de Belém especificamente, né? Então, o que tiver mais perto, não vamos pensar que o belemense ou o paraense ele vai buscar um turismo, vamos dizer, vamos procurar o Nordeste, vamos procurar o Sul, ou vamos procurar uma viagem internacional, que não é essa a tendência. Então, o paraense, o próprio belemense, ele tende a buscar o que está seja Mosqueiro, seja Salinas, seja Bragança, enfim, os balneários próximos, né, os próprios restaurantes que oferecem, por exemplo, da Ilha do Combu, os próprios restaurantes, é uma atividade de final de semana. Então, essas atividades são tendências para esse início, né? Esse retorno inicial, esse primeiro momento. E aí, depois, na segunda fase, esse turismo doméstico, e acredito que para 2021, essa expectativa, quando se já estiver com uma estabilidade da pandemia, uma segurança maior com a vacina, é que se tende a ampliar, até porque hoje as fronteiras ainda estão fechadas. Né? Então, nem que se queira, não tem a possibilidade, os próprios voos estão limitados, ainda não se tem uma demanda de voos internacionais normalizadas, e nem mesmo a própria doméstica, muitos voos ainda estão limitados, Belém mesmo ainda está com voo limitado. Então, a tendência é esse retorno próximo, né, para os atrativos, para um turismo mais próximo, de final de semana, de feriados, inclusive a expectativa era muito boa, porque tinha dezenas de feriados programados, de feriadões, né, programados para o ano todo acontecer, e infelizmente realmente deu um banho de água fria nisso daí. Mas esses feriadões, eles deverão ser utilizados ainda para gozar essa natureza mais próxima. O próprio Marajó, enfim, o que estiver mais perto para ser final de semana, um feriado, uma coisa mais rápida, que possa se ir de carro, no seu próprio carro, para que você não tenha aglomeração, para que você tenha mais segurança, conforto. Então, essa é a tendência, essa é a previsão inicial de retorno da atividade turística, pelo menos no nosso estado. E esse novo turismo,
já vinha acontecendo, né, essa reconfiguração no mercado, mas a pandemia ela acelerou isso daí e está reconfigurando esse mercado. Como assim? O perfil do viajante para Belém, por exemplo, ele tende a mudar. Inicialmente poderia ser o doméstico, mas agora as empresas elas precisam se reconfigurar, precisam se adaptar para estar atendendo o próprio belemense. Então, por exemplo, um hotel que estava no Marajó, que estava acostumado e tinha como perfil de público o doméstico, o nacional e o internacional, ele precisa se adaptar, ele precisa se reprogramar os seus produtos, a sua prateleira de ofertas, para estar atendendo o próprio paraense, que está ali mais próximo, que está buscando esse lazer, que está buscando essa fuga repentina e rápida. Então, ele precisa, os hotéis, os restaurantes, eles precisam estar se adaptando para esse novo perfil de cliente. E onde ele vai buscar isso? Primeiro, ele precisa conhecer o seu cliente. Se ele já tem ciência de que ele tinha um perfil que era um perfil doméstico, que era um perfil internacional, e ele começa a ter a necessidade de se adaptar, então ele precisa também mudar a sua estratégia de comunicação, o seu relacionamento, porque ele se comunicava com um cliente doméstico, agora ele vai se comunicar com um cliente local, com um cliente que está mais próximo dele, e que muitas das vezes ele não fazia questão, não se comunicava, né? Então, ele não tinha nem dados desses visitantes, que ele precisa agora estar buscando qual é o perfil desse visitante local. Então, nessa necessidade de reinvenção de empresa, reinvenção de mercado, reinvenção de produtos, reinvenção de público, ele precisa, inicialmente, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa se replanejar, ela precisa criar novas estratégias, ela precisa entender o que está acontecendo, não ficar de braços cruzados nesse momento, como muitas empresas ainda estão. Vou esperar, vou abrir as portas só quando tudo isso passar. Usar esse momento para uma nova estratégia, um novo planejamento, porque se não acontecer isso, dificilmente essa empresa ela vai sair rápido do processo, né, desse momento que está sendo tão desgastante, está sendo muito preocupante para as empresas, muitas empresas fechando, muitos empregos se perdendo nesse momento. Então, o turismo digital, ele é uma aposta, né, para diminuir esse impacto que as empresas estão sofrendo. Empreender online é mais do que necessário nesse momento. Não é uma opção, né? Então, às vezes, a empresa, ela tinha um Facebook, tinha um perfil no Facebook, tinha um perfil no Instagram, usava muito de vez em quando, só postava um relacionamento ou outro, mas isso se tornou agora uma necessidade, né? É uma realidade para a empresa e que é mais do que necessário. Então, diariamente, ela tem que estar se comunicando, ela tem que estar informando o que ela está fazendo, ela não pode simplesmente estar lá estática com seu perfil, com seu site, com informações de 2018, com informações de 2019 ainda, como muitos perfis de empresa ainda estão. Mais do que nunca, ela tem que estar se comunicando diariamente com esse cliente, mostrando o que está fazendo, como ela está se adaptando. Por que isso é necessário? Porque uma pesquisa do Google aponta que os clientes, eles se planejam, os viajantes se planejam com um mínimo de 2 meses, 60 dias. E nesse período, eles já começam a buscar informações. 34, né, em média, esse cliente, esse viajante, ele busca em 34 sites, em 34, seja sites, sejam redes sociais daquela empresa que ele está projetando no seu roteiro.
Então, nesses 2 meses, ele passa a visitar Instagram, ele passa a visitar o website da empresa, ele passa a visitar as redes sociais como um todo, ele passa a visitar o próprio Google, né, o Google Meu Negócios, enfim, ele passa a fazer uma busca nesse período daquele local, porque hoje o próprio viajante, ele projeta o seu roteiro, muitos deles fazem o seu próprio roteiro. E aí ele entra naquele hotel que ele deseja, ele entra naquela agência de passeios. E aí, como é que ele, se ele vai lá e ele encontra lá informações ainda estáticas, de 2018, 2019, parece assim que nada está acontecendo. Então, se ele vai numa empresa, ele vai ficar em dúvida, será que a empresa ainda está funcionando? Será que esse hotel ainda está aberto? Será que esse hotel ele vai reabrir, se ele está realmente de porta fechada hoje, com a pandemia? Será que qual é a previsão dele reabrir? Será que ele vai reabrir? Será que não vai? Então, quando você mantém de forma estática, você sai da busca daquele viajante. Quando você mantém isso regular, frequente, esse relacionamento com o cliente, ele vai estar observando, ele vai estar tendo aquela empatia com o hotel, que o hotel está se preparando, ele já está informando quando é que ele vai voltar, se ele ainda não está, se ele já não está de portas abertas, ele já vai ter uma noção de que quando ele vai reabrir, enfim, ele vai estar acompanhando o que está acontecendo com aquela empresa que ele estava planejando, né? E aí entra as ferramentas de marketing digital ou do marketing turístico que pode estar sendo trabalhada por essas empresas. Aí entra o e-commerce, né, que pode ser trabalhado pelo próprio site da empresa, pelo marketplace, o WhatsApp Business, as redes sociais, aí entra Facebook, Instagram, enfim, LinkedIn, o que tiver de rede social. O Google Meu Negócio e o TripAdvisor são excelentes buscas também para estar colocando a empresa. E, por que não, o TikTok, que está em ascensão, é uma ferramenta de divulgação que está sendo muito utilizada e o turismo está abraçando. Depois a gente vai falar, cada um a gente vai falar um pouquinho mais, mas é uma ferramenta que não pode ser deixada de lado, ela está em ascensão, muitas empresas já estão utilizando, apesar de ser uma divulgação muito rápida, de apenas 60 segundos, mas está muito, muito baixada. Hoje é um das redes sociais mais baixados para se trabalhar. Então, nesse primeiro momento, o que as empresas devem fazer? Primeiro, elas devem procurar passar confiança e inspirar essas próximas viagens dos clientes. Como é que ela pode fazer isso? Utilizando essas ferramentas. Hoje, o viajante, ele é 4.0. O que é esse viajante 4.0? Ele é um viajante que está online. Hoje, se a gente for verificar, todo dia a gente está na internet. E somos potenciais viajantes. Esse viajante 4.0, ele está diariamente, por mais que ele ainda não esteja programando uma viagem, por mais que ele ainda não esteja projetando o seu roteiro das próximas férias, mas ele está online. Então, as empresas podem estar aproveitando esse momento para estar fazendo a sua divulgação, já programando as férias desse viajante 4.0. E aí ele pode, nesse primeiro momento, passar confiança. Ele pode até não viajar ainda, ele pode até não buscar se hospedar naquele hotel nesse momento, mas ele vai estar de olho no que o hotel está fazendo, o hotel está, como é que o hotel está se adaptando a essa nova realidade, né? Vamos dizer assim, que eu nem gosto de usar esse termo, porque a realidade que nós tínhamos antes, eu tenho fé e esperança que a gente vai passar por isso e vai voltar como era antes. Né, de a gente sair desse momento de estar na frente da câmera, de voltar a ter um contato mais próximo, de poder se abraçar, de poder ter o contato com a natureza. Então, essa realidade atual precisa ser informada como é que a empresa está se adaptando a isso. Então,
como ele pode passar? Se a equipe de funcionários está recebendo orientação, se a equipe de funcionários está recebendo uma capacitação, então isso deve ser comunicado para o seu cliente pelas redes sociais. Coloca lá que a camareira ela está usando todos os protocolos de sanitização para a limpeza do quarto, o recepcionista está disponibilizando o álcool em gel, as fitinhas de distanciamento para o check-in, ou que a empresa ela está adotando uma inovação, está colocando um sistema de web check-in, que nenhum cliente vai precisar chegar na recepção e ficar aguardando, que ele vai ter a possibilidade de fazer o seu check-in online, e quando ele chegar no hotel, ele simplesmente vai ser direcionado para o quarto dele. Enfim, está transmitindo o que a empresa está fazendo, como é que vai ser o café da manhã, dentro das normas, o que está sendo indicado, direcionar o café da manhã para o hóspede direto no quarto, fazer o serviço de room service, e como é que a empresa está se adaptando a tudo isso? Enfim, transmitir todas as informações para que esse viajante 4.0, que está aqui do outro lado da tela, ele perceba que aquele estabelecimento, ele é seguro para se colocar no roteiro dele, que ele possa ter o conforto de levar a família dele, a segurança, dizer, não, eu sei que essa empresa aqui, ela está atendendo às normas, ela está trabalhando com a sua equipe dentro do que está sendo estabelecido pelas leis do município, do estado, do país, dentro dos novos protocolos de segurança sanitária. E, além disso, ele pode estar fazendo muitas coisas, né? Hoje eu não posso estar naquele destino, não posso estar lá em Mosqueiro, não posso estar em Salinas, não posso estar lá em Alter do Chão, mas se o meu estabelecimento pode trazer isso até mim, poxa, como é que está o pôr do sol lá em Mosqueiro Moradessa? Como é que está o pôr do sol lá na Praia do Pesqueiro, lá em Salinas? Então, esses momentos também de levar o destino até esse viajante, até esse cliente, também é uma forma de você estar próximo do seu cliente, de deixar ele próximo também de você. Tirar ele um pouco desse isolamento, vamos dizer assim, né? Então, esse é um posicionamento que a empresa ela vai se trabalhar. Quando ela faz isso diariamente, ela está marcando presença, ela está ali, que ela está aberta, que ela está se adaptando, se ela não está ainda aberta, que ela está se adequando. Então, ela está marcando posicionamento daquela marca no mercado. A gente pôde observar muito isso, não sei se, com certeza vocês puderam verificar, que algumas empresas, por mais que naquele primeiro momento, não, vamos todo mundo fechar as portas, ninguém pode sair de casa, e aí, como é que a gente vai estar falando com o cliente? Então, muitas empresas, por exemplo, academia, o que muitas academias fizeram? Colocaram seus professores para fazer lives, fazer as aulas em casa, não deixar o cliente desassistido, os alunos desassistidos. Poxa, o cliente está ali acostumado a ir para a academia todo dia, né? Então, vamos colocar as aulas online ali para que os alunos pudessem estar fazendo em casa, os exercícios em casa. É uma forma até de saúde mental. Então, o cliente ele vai estar percebendo, ele vai ter uma empatia por essas empresas que está dando um certo conforto para os seus alunos, para os seus clientes, porque não pode simplesmente fechar a porta, fechei a porta, eu só vou voltar quando tudo isso passar. E tudo isso que a gente esperava que seria 15 dias, foi passando, já vai se passar 5 meses. Então, a gente precisa estar próximo do cliente, precisa estar junto. Ele precisa sentir que a gente está disponível ali, mesmo muitas das vezes a gente não sabe nem o que fazer, mas a gente está ali buscando informação também, junto com ele. E uma das tem várias, né, que a gente verificou aí, das frases que muitas empresas começaram a trabalhar. Por exemplo, a agência Terra Mundi colocou, não deixe de sonhar,
Então, colocou lá a foto daquele destino, coloca, não deixe de sonhar. Então, por exemplo, você pode colocar um hotel, por exemplo, venha se isolar nesse paraíso, venha se isolar nessa natureza, vamos colocar aqui uma fazenda do Marajó, uma pousada no Marajó, ou em Alter do Chão, ou qualquer outro destino, que tenha a possibilidade de o cliente, de o hóspede ir, ficar tendo todo o conforto, toda a segurança para ele e para a família, e ele ainda poder desfrutar da natureza, né? Então, quando tu traz essa mensagem para o cliente, venha se isolar nesse paraíso, venha, né, não deixe de sonhar, projete o seu novo período de férias, inclua o nosso estabelecimento nesse roteiro. Então, tu vais trazendo um certo conforto e uma certa inspiração para esse cliente projetar, se não para esse primeiro momento, para final do ano, para início do próximo ano. Então, ele vai estar ainda projetando a realização daquele sonho de conhecer aquele destino, de incluir a sua empresa nesse roteiro. Uma das preocupações dos clientes também, e que devem ser muito claras nessa comunicação com o cliente, se a empresa ela está já de portas abertas, ou até já tinha alguma programação anterior para o cliente já tinha fechado, e aí, né, teve aquela... Não pôde mais, por exemplo, muitas empresas, muitos hotéis estavam com mês de julho, tudo fechado, né? Tudo já bloqueado, seus apartamentos, tudo vendido. E aí aconteceu tudo isso e muitos deles procuraram para cancelar. Então, a primeira mensagem nacional que se trabalhou é: não cancele, remarque. E aí, quando você não cancela, né, você trabalha isso, tudo bem, o cliente ele não cancelou, remarcou, mas ele pensava que, né, agosto, setembro ele já pudesse retornar, e muitas vezes ainda não pode, ou ele não tem a disponibilidade. Então, deixar que ele tenha, né, dar essa flexibilidade, que ele possa escolher, vamos dizer que num prazo de 1 ano, ele possa utilizar esse pacote que ele comprou, ou esse apartamento que ele já tinha reservado, que ele possa utilizar em um outro momento. Então, ter essa flexibilidade, porque muitas das vezes a gente vê que a empresa ela não tem a flexibilidade e acaba perdendo o cliente, sem necessidade nesse momento, porque todo mundo está buscando um acordo. Então, o hotel ele não vai perder, porém ele vai dar essa flexibilidade no prazo, vamos dizer, de 1 ano, para que esse cliente possa estar utilizando os serviços do hotel, ou do restaurante, enfim, os serviços que ele já tinha comprado. Então, essa comunicação, ela é necessária. E como a empresa ela pode fazer isso? Primeiro, a empresa ela tem que estar na internet. Esse é o primeiro ponto. Hoje, a gente tem uma frase que diz assim: se não é ponto com, é ponto fora. Porque se hoje se não estar ainda com um relacionamento com o cliente, é o mínimo para que você possa entrar nesse marketing com o cliente, o marketing digital, o marketing 4.0. Você precisa ter redes, você precisa ter, no mínimo, um Facebook do seu perfil, da sua empresa, que não é o perfil pessoal, é o perfil comercial, que ele é diferente, ele traz novas ferramentas. Por exemplo, no Facebook, você tem a opção do perfil pessoal e do perfil comercial. Então, o que é indicado, né? Se você tem um restaurante, você trabalha... eu abri meu restaurante, todo mundo me conhece, meus clientes são amigos, mas eu preciso ter esse perfil comercial, porque eu posso abranger muito mais que amigos, eu posso abranger muito mais clientes que não estão tão próximos de mim, através de botões de ligar, né? Diversas ferramentas que o perfil comercial tem que o pessoal não tem. Então, primeira coisa é ter um perfil no Facebook comercial, ter um perfil no Instagram também comercial, que são diferentes do pessoal. Ele te dá mais possibilidades, ele te dá mais
ferramentas de comunicação com o cliente direta, de relacionamento com o cliente diário. Ele informa o horário que funciona, ele informa os contatos, ele informa um botão que possa realizar a ligação direta, ele informa um link que pode jogar para o site, enfim. Então, são perfis comerciais, tanto do Facebook quanto do Instagram, é o mínimo que se deve ter hoje na rede, para que você possa ter essa presença digital, esse posicionamento da sua marca frequente com o seu cliente. Então, a partir dessas ferramentas de Facebook, Instagram, por exemplo, você já vai estudando o perfil, como é o perfil do seu cliente, ele te dá essa possibilidade de observar quem é que está todo dia ali acompanhando, quem é que se comunica, quem é que curte, né? Então, tu pode estar trabalhando, identificando esse perfil, se é masculino, se é a faixa etária, enfim, ele te dá várias possibilidades. E quando tu identificas isso, tu começa a estar trabalhando também estratégias de marketing mais direcionadas. Dependendo do produto que você oferece, você tem um determinado perfil de público. E quando a primeira coisa é conhecer esse público. Você precisa saber quem é o seu cliente. No momento que você conhece esse cliente, você tem esse relacionamento, se torna mais fácil. Esse momento de transição agora que a gente está bem complicado, porque muitas empresas fecharam as portas mesmo, muitas empresas fecharam as portas, muitos restaurantes fecharam, a gente viu em Belém mesmo, muitos hotéis fecharam. Então, mais do que nunca é necessário essa identificação do cliente para que você possa trabalhar estratégias para estar trazendo ele, retornando para a sua empresa. Antes a gente buscava, fica em casa, não pode visitar, e agora a gente tem todo um planejamento, toda uma estratégia para novamente atrair esse cliente para a nossa empresa. Então, essas redes sociais, elas vão ajudar muito. Quem não tem ainda, deve tratar de fazer, né, para que possam ser trabalhados esses conteúdos que, né, traz toda uma informação, que traz todo um vínculo emocional com o cliente, que agrega valor, enfim, que ele vai estar acompanhando. Um restaurante, por exemplo, eu vi aí, eu vou citar, não estou ganhando, mas eu vou citar. O Point do Açaí, né? Para quem acompanha o perfil do Point do Açaí, eles têm diversos pontos, muitos deles fecharam também, outros ficaram no delivery, e diversas vezes eu vi o Nazareno fazendo lives de pratos, de como fazer uma galinha caipira, de como fazer o peixe assado, de como fazer uma moqueca. Por quê? Isso é uma estratégia, foi muito bem utilizada pelo Nazareno, de manter o cliente próximo, de manter o cliente informado, de ter o cliente junto, seja naquele momento que ele estava buscando o delivery, comida em casa, ou seja por informação, por conforto, tanto para o cliente quanto para o próprio restaurante, porque também a gente é um emocional que está mexendo com todo mundo. Então, o próprio Nazareno, a equipe, também precisa ter esse relacionamento, precisa estar junto. E foi uma ideia bem bacana que eu achei deles, uma sacada, de trazer as lives de gastronomia, de mostrar como preparar os pratos para os clientes. Porque ele tem clientes, não só paraense, como nacionalmente, né, e internacionalmente. Então, era uma forma de estar junto, seja daqueles que estavam ali mais perto, com delivery, ou de quem estava mais longe. Frases utilizadas também que né, você pode colocar um videozinho com uma música que lembra aquele destino, frases de conforto, né? Fique em casa, sonhe com as suas férias que estão por vir, mas não deixe de fazer sua reserva antecipada, né? Muitos outros
estão planejando nesse momento? Então, esse tipo de frase, ele vai inspirar esse cliente e até mesmo para ele se antecipar nessa reprogramação de férias, né? Nesse planejamento dele, se não para esse momento, mas nas próximas férias dele. Então, utilizar frases, vídeos, fazer um vídeo daquela... tem uma piscina com borda infinita, faz um videozinho, mostra, e aproxima esse cliente de você. A gente falou aqui de turista 4, de viajante e turista 4.0, mas o que é esse, né, viajante 4.0? Se vocês já ouviram falar aí. O turista 4.0 é aquele que tem a necessidade de estar online 24 horas. É aquele que chega no hostel, é aquele que chega no hotel e já pergunta qual o Wi-Fi. Ou aquele que chega no restaurante e pergunta, né? Qual é a senha do Wi-Fi? Então, esse viajante, ele tem a necessidade, seja de entretenimento, ou seja, por trabalho, de estar logado 24 horas. E uma das exigências, ele já escolhe o destino, ele já escolhe o hotel que ele vai ficar, ele já escolhe o restaurante que ele vai. Um dos critérios é essa questão de estar online. Se o restaurante não possui um Wi-Fi, não possui aquele totem, porque hoje o diferencial não é mais ter internet. Isso aí é básico para o turismo. O diferencial é você já ter um totem próximo da mesa, com carregador, com vários cabos diferentes, para que o cliente, para que o viajante ele possa estar ali carregando o seu celular. Então, o Wi-Fi hoje, em hotel, em restaurante, ele não é mais diferencial, isso já é básico, né? Então, o diferencial já são essas possibilidades de ele ter um carregador que se adeque ao celular dele, um cabo de celular, um totem com várias tomadas, isso já passa a ser um diferencial. E são esses estabelecimentos que o viajante 4.0 procura. Procurar aquele apartamento que tem a tomada do lado da cama, que ele não tem que ficar deitado e o celular carregando distante. Então, tudo isso já tem que ser pensado, tem que ser reprogramado na sua estrutura para atender esse viajante. Isso aí é inovação, isso aí é adequação, né? Então, para atender esse novo perfil. Uma das exigências do viajante 4.0, como eu falei, não é só mais ter a internet, é também ter essa internet boa. Imagina que você vai, tá? Vamos colocar um destino aqui, Alter do Chão, e você escolhe uma pousada simples, um hostel. Pode até ser um hostel simples, né, sem muito luxo, mas o que ele precisa, o viajante 4.0, é que tenha uma internet boa, que à noite ele possa chegar a se comunicar com os amigos, com a família, que ele possa estar logado ali, passando os vídeos que ele fez durante o dia nos passeios, né, colocando no YouTube, no Instagram, no Facebook, tudo que ele vivenciou durante o dia. Então, isso é básico para esse viajante. E se a empresa ainda não está, é um momento de ela estar se adequando, né? Então, ela precisa estar se adaptando e pode aproveitar esse momento para estar conquistando esse cliente. E o cliente viajante 4.0, ele quer ter uma experiência personalizada. Não adianta mais você querer vender, por exemplo, os receptivos turísticos, ter pacotes que vai atender 30 pessoas, sendo que o viajante 4.0, que vai estar ali naquele meio, ele quer ser atendido de forma autêntica, ele quer ser atendido de forma única, personalizada, ele quer um roteiro próprio. Então, esse viajante 4.0, ele é muito exigente e ele deve ser atendido de forma personalizada. Para isso que ele faz um planejamento antecipado, ele busca mais de 300 sites, ele procura blogs, ele procura vídeos no YouTube, ele gasta horas e horas fazendo a pesquisa do roteiro para ele ter esse momento único
aquele momento que só ele pôde desfrutar. Esse é o perfil do viajante 4.0 e que as empresas também precisam estar se adaptando. Ele não quer perder tempo em filas, ele não quer chegar no hotel e ficar lá tendo problema com a maquininha que não passou, porque está sem internet, por isso vai demorar a fazer o check-out. Enfim, esse tipo de situação implica muito quando você não conhece o perfil do seu cliente. Aí a necessidade de a empresa conhecer o seu cliente. Se eu sei que 70% dos meus clientes, eles têm um perfil de viajante 4.0, eu vou atender a minha estrutura, eu vou adaptar a minha estrutura para atender esse perfil. Eu vou atender, vou adaptar o meu restaurante, vou adaptar a minha pousada, eu vou adaptar o meu próprio ônibus, porque hoje, quando você procura um ônibus, quem viaja pelo Parazão aí, como a gente faz, Belém-Marabá, Belém-Redenção, você pergunta logo, tem carregador, tem como carregar o seu celular no ônibus? Isso é uma preocupação, porque são viagens longas e você precisa estar online. Às vezes, não só por questão de estar realmente nesse perfil de estar online, mas por questão de segurança. Você precisa estar se comunicando com a família, você precisa estar dizendo por onde você está passando e tudo mais. Então, é uma necessidade e as empresas elas precisam estar se adaptando a isso. Então, quem realmente, como eu disse, ou é ponto com ou é ponto fora, porque há uma seleção natural. O cliente, ele pode até passar um dia numa pousada, que não tem uma tomada próximo da cama, mas se no dia seguinte ele não conseguir, ele sai do hotel. Eu mesmo já fiz isso, né? Estava numa pousada que eu tinha que ficar uma distância à noite para ficar carregando o celular, sendo que a gente tem a necessidade de estar ali junto, né, acompanhando, aproveitando o momento à noite para estar colocando as coisas atualizadas, e não tinha disponível nenhum quarto, eu saí do quarto. Então, assim, por um item que muitas das vezes a gente até ignora, né, o empresário ignora, ele acha que isso é supérfluo, mas é uma necessidade e é uma realidade que precisa ser adaptada, né, para esse cliente. Formas de pagamento. Com a questão da pandemia, e era uma tendência, e hoje realmente só acelerou, são a questão dos pagamentos por link, por aproximação, online. Né? Então, muito se paga com dinheiro. Isso até facilita, porque se a gente for, né, quem conhece a realidade do interior, por exemplo, do Pará, sabe que muitas localidades não tem banco 24 horas. E uma das realidades também, infelizmente, é a violência. Você viaja com pouco dinheiro. Para quem viaja de ônibus, por exemplo, pelo interior, não vai levar dinheiro, vai levar o cartão ali e vai sacar quando chega e andar com pouco dinheiro. Infelizmente, até mesmo, não estou falando só do interior, não. A capital é uma realidade da mesma forma. Então, andar somente com cartão é uma realidade do turista hoje. E muitas das vezes eu via que o turista, ele se chateava porque a pousada não aceitava cartão, ou dava problema na internet, não tinha como fazer o pagamento, ou ela dizia que aceitava o cartão, mas na hora dava problema na maquininha, e dava erro, e dava aquilo, e por fim acabava complicando no check-out. Então, isso é um fator que ainda chateia muito o cliente, chateia muito o visitante, e com a pandemia acelerou essa nova realidade de pagamentos online. Então, você gera um link, você passa pelo WhatsApp mesmo, o cliente paga, ele só te passa o comprovante, ou muitas das vezes no teu celular já chega a informação que está tudo ok, que pagou, e as empresas precisam se adaptar a isso, elas precisam se antenar a isso, pelo PicPay, pelo Mercado Pago, enfim, são diversas ferramentas que hoje dá a possibilidade para o cliente e para a empresa ter segurança no pagamento, que não é
necessariamente ter que ficar pagando em dinheiro por questões até de segurança sanitária, hoje com a questão da pandemia. Então, isso evita até um contato, né, uma proliferação maior do vírus. Então, as empresas que não estão ainda recebendo os pagamentos, seja por cartão ou por link, enfim, essa nova forma de atender esse cliente precisa também estar se adaptando. Ferramentas e tecnologias já existem bastante para isso. Bom, com relação às tendências, essa tendência que a gente falou, né, de ser mais próximo, de ser procura por turismo de natureza, por ambientes abertos, ambientes ao ar livre, atividades em grupo de família, de grupo pequenos, nada de muita aglomeração. Essas são locais e destinos que tende a ser procurado inicialmente, né? Pelo menos nessa primeira fase de retorno das atividades. Uma outra coisa que o cliente ele tem observado e ele acompanha as empresas que estão trabalhando, criando as suas estratégias de retorno, são as estratégias com responsabilidade social, com a responsabilidade ambiental. Os clientes também estão atentos a que medidas as empresas estão tomando, se são medidas que, né, respeitam, que valorizam aquela comunidade que aquele estabelecimento ele está inserido, se ele preservou os empregos dos funcionários, se ele teve alguma ação social dentro da sua localidade, né, que medidas ambientais também ele trabalhou, enfim, tudo isso é observado e pode ser muito bem explorado pelas empresas nesse marketing turístico, né, esse marketing digital. Qualquer ação, isso valoriza a marca da empresa. Se a empresa ela faz um recolhimento e uma destinação final dos seus resíduos, ela pode trabalhar isso com um marketing verde, ela pode trabalhar isso no seu marketing digital, isso valoriza a sua marca. Se ela compra do pequeno, se ela compra os seus fornecedores são locais, se ela valoriza aqueles fornecedores da própria cidade, os fornecedores da própria localidade, também são ações que ela pode estar trabalhando no marketing da sua empresa, na valorização da sua marca, porque ela realmente está valorizando, ela está interagindo, ela está valorizando e gerando renda para a sua própria comunidade, para a sua própria cidade. Então, isso também pode ser utilizado e comunicado para o seu cliente. Deixa eu ver aqui mais aqui. Quem já ouviu falar, né, com certeza aí, a maioria certamente já ouviu falar, do TripAdvisor. Quem programa suas férias e quando está nessa fase de planejamento, vai lá no TripAdvisor e procura informações. Eu vou procurar um hotel para me hospedar lá em Soure. Então, eu vou lá, pesquiso pousadas em Marajó ou em Soure, e vou lá no TripAdvisor e vou pesquisar qual é a avaliação que esse cliente que já esteve lá deu aquela pousada. Então, o TripAdvisor nada mais o TripAdvisor ele é uma ferramenta que foi criada em 2000 e já conta com mais de 350 milhões de usuários, olha só. E ele nada mais é que o nosso boca a boca virtual, né? Então, você se hospedou naquele hotel, você foi lá num restaurante no Combu, e aí você tem a possibilidade de avaliar como foi o atendimento, como foi o prato, como é que veio a apresentação do prato, como foi que você avaliou a estrutura do restaurante, enfim, você tem a possibilidade de colocar a sua percepção, a sua avaliação
daquele estabelecimento no TripAdvisor, naquela ferramenta. E vai estar disponível para qualquer pessoa que for fazer essa busca. Se eu vou lá buscar um restaurante para almoçar no final de semana, né, eu vou colocar aqui, vai aparecer diversos. Eu vou colocar aqui, né, e vai aparecer lá, eu vou clicar em um e eu vou fazer a avaliação. Então, se eu percebo que naquele restaurante tem muitas avaliações negativas, eu já vou ficar com o pé atrás, eu vou dizer assim, realmente alguma coisa errada, eu não vou optar por ele. Então, quando você pode estar programando, lembra que o viajante 4.0, ele está fazendo as buscas 2 meses antes e ele vai buscando tudo, ele pesquisa tudo, quais possibilidades ele vai fazer, né? Qual o hotel que ele vai programar. Então, tudo isso ele vai buscar. Não só os vídeos de blogueiros, mas também essas informações do TripAdvisor, que é muito procurado numa programação de roteiro. O TripAdvisor, ele também tem a possibilidade, a empresa, já uma dica para a empresa, né? A empresa, ela pode fazer esse cadastro no TripAdvisor e colocar foto, colocar dados, e o cliente mesmo, ele vai estar utilizando essas informações e adicionando mais informações, sejam das avaliações, sejam mais fotos, qualquer informação que ele tenha mais, o próprio usuário pode estar adicionando ali. E é criado anualmente, é disponibilizado anualmente um selo, né? Quem já utilizou, vê lá que o TripAdvisor ele dá umas estrelinhas, né? De 1 a 5 estrelinhas. Então, os hotéis, os restaurantes que estão sendo avaliados, se eles forem bem avaliados, eles têm são concedidos selos de reconhecimento. Esses selos de reconhecimento, eles são muito bem vistos pelo público. Ele é muito bem visto pelo viajante 4.0, que é uma forma de informar que aquele estabelecimento que tem 5 estrelas, ou que tem 4 estrelas e meia, ou que tem 4 estrelas, ele é bem cotado, ele realmente tem ele condiz com aquilo que ele está informando, ou até mais do que ele está informando. Então, é uma ferramenta de verificação do cliente antes de ir ou antes de programar as suas férias. Então, eu recomendo utilizar essa ferramenta do TripAdvisor também, como uma ferramenta para o marketing digital, tá? Bem como o do Google Meu Negócio. O do Google Meu Negócio, que também é uma ferramenta que já é trabalhada pelo Google desde 2014, é uma ferramenta muito simples, gratuita, tanto o TripAdvisor quanto o do Google Meu Negócio, eles são ferramentas gratuitas, que a empresa ela pode estar cadastrando o seu estabelecimento. O Google Meu Negócios, ele é muito simples, ele é uma forma até de direcionar o cliente até o seu estabelecimento, através do mapa. Então, ele direciona, ele coloca o mapa de localização, ele coloca os dados, e-mail, telefone, site, fotos, e ele, inclusive, também é utilizado como o próprio usuário pode estar adicionando informações, e também tem avaliações. No Google Meu Negócios também o cliente ele pode estar colocando a sua impressão, a sua avaliação daquele estabelecimento. Então, o Google Meu Negócios é uma outra ferramenta. Eu não sei como é que eu estou de tempo, Vânia, se, né, tá tudo ok aí, porque eu ainda tenho mais algumas ferramentas para falar. Então, o Google Meu Negócio... Dá um tempinho, a gente tem um tempinho ainda, Odete, uns 10, 15 minutos, dá para a gente fazer. Tá. Então, o Google Meu Negócios, ele é uma outra ferramenta que eu recomendo, que são ferramentas básicas, são ferramentas gratuitas, muito fáceis de ser trabalhadas, para que as empresas, elas possam... E quando eu falo empresa, gente, pode ser até um prestador de serviço, vocês mesmos, com a prestação de serviço de vocês, dá para ter o Google Meu Negócio, tá? E aí direciona o cliente até, se você tem um espaço físico, ele vai direcionar o cliente até ao seu encontro.
Então, as vantagens do Google Meu Negócio como ferramenta de marketing, né, digital. É exposição gratuita em áreas do Google, porque o Google hoje é uma das ferramentas de buscas mais importantes que existe, então ela é uma ferramenta gratuita de divulgação do Google. Ele traz tráfego, se você tiver site, se você tiver as redes sociais, ele traz tráfego para as suas redes sociais, para o seu site, ele, né, direciona. Ele aumenta as suas estratégias, né, reforça as suas estratégias de marketing. Ele vai estar colocando, se você tem fotos do quarto do seu hotel, da sua pousada, da foto dos pratos do restaurante, você pode estar colocando lá e atrair os seus clientes. E ele cria, por si só, né, tanto um quanto o outro, ele já cria essa rede de relacionamentos com a empresa. E é muito importante, eu não coloquei, mas é muito importante, tanto no TripAdvisor como no Google Negócio, que as empresas mantenham esse relacionamento com o cliente. Se ele, por mais que sejam críticas, né, é justamente nesse momento de crítica que é bom a empresa se manter, se posicionar. Né? Ah, eu fui numa pousada, não gostei do café da manhã, muito fraco e tal, eu vou me posicionar lá no TripAdvisor. A minha avaliação foi que eu não gostei, eu dei 2 estrelas porque o café da manhã muito ruim, não gostei, muito básico para o preço que era. Então, eu vou lá e avaliar. Então, a empresa, o dono da pousada, o gerente ou a pessoa responsável nessa área, ela pode estar respondendo e tirando essa má impressão, ou simplesmente é uma forma de utilização, de avaliação que ela pode estar melhorando os seus serviços. Né? Então, se num determinado... as empresas inteligentes, elas podem utilizar essas críticas até como uma forma de melhoria em determinado setor, porque muitas das vezes você coloca uma pesquisa de avaliação na sua pousada, e aí, 5 estrelas, outro 1 estrela, poxa, o meu hotel não é bom, mas aonde exatamente ele não é bom? Em que a empresa está pecando? Qual o setor? Porque eu posso estar com um atendimento na minha recepção muito boa, mas o meu café da manhã que está pecando, ou a minha estrutura do quarto que está ruim. Então, quando você vê uma crítica no TripAdvisor, você muitas das vezes tem a oportunidade de saber onde é que está o erro, onde está a falha, onde é que você pode estar melhorando. Então, tanto no Google quanto no TripAdvisor, que são ferramentas que te dá essa possibilidade de avaliar, de ter a percepção do cliente direta, gratuita, então, tu tens a oportunidade de estar indo direto na tua falha, corrigir. O meu problema é na cozinha. O meu prato chega frio. O prato é bonito, muito bom, mas ele chega frio na mesa. Então, alguma coisa está acontecendo nesse meio aí. Então, tu vais direcionar a tua melhoria da tua equipe, do teu serviço, diretamente onde está acontecendo o erro. Então, isso é muito importante as empresas trabalharem, que muitas das vezes deixam de lado. Fica até chateado porque teve uma crítica ali. Entenda, né? O certo seria você trabalhar essa crítica, essa falha. Aí, além do TripAdvisor, quanto o meu negócio e as redes sociais, Instagram, Facebook que eu coloquei, o marketing digital em turismo que vocês podem estar trabalhando e fortalecendo a marca no momento por que não o TikTok também, né? Por que não o TikTok? Será que vale a pena investir no marketing digital, no turismo, no TikTok? Primeiro, o TikTok hoje, ela é uma rede social, já é o aplicativo, né, já é essa rede social mais baixada no mundo inteiro, em 2020, e isso ascendeu muito agora nesse período de pandemia. Só no primeiro trimestre foram 315 milhões de downloads do TikTok. Então, a princípio, no primeiro momento, a gente observava o TikTok como um público mais juvenil, né, para colocar dancinhas e tudo mais, mas a gente observa que muitas empresas já começaram a adotar o TikTok também para marketing digital, né? Então, você tem o seu café da manhã, você faz um vídeo rápido ali, porque o TikTok são vídeos bem curtos,
de 60 segundos, você faz um vídeo rápido ali do seu café da manhã, ou você faz um tour virtual da sua área de lazer, ou do seu apartamento, ou do prato saindo da cozinha, chegando na mesa. Então, tudo isso são formas de você estar atraindo. Lembra que o teu cliente está ainda, muitas vezes, trancado em casa, com expectativa de planejar as próximas viagens, as próximas férias. Então, são ferramentas que são vídeos rápidos, curtos, que pode estar deixando o teu estabelecimento, o teu destino, dentro da casa dele, né? No momento que você faz um vídeo do TikTok, num restaurante, que está saindo aquele prato fumegando ali, e leva para a mesa e mostra, e o cliente está comprando isso em casa, né, vendo isso em casa, ele vai estar perto de você, ele vai estar observando o que você está fazendo. Nossa, ele vai estar com água na boca de consumir, né, saindo aquele tambaqui assado, fumegando ali do seu restaurante, indo para a mesa, ele vai ficar com água na boca, ele vai estar desejando aquele prato. Então, o TikTok, sim, é uma ferramenta hoje, também, que pode estar sendo adicionada aí nas suas estratégias de marketing digital. Apesar de estar numa polêmica, né, dessa questão da China, por ser um aplicativo chinês, os próprios Estados Unidos já baniu, outros países também já baniram, mas sim, é uma ferramenta que está deixando o Instagram e o próprio Facebook preocupado pelo número de usuários internautas que já aderiram ao uso. Uma outra ferramenta também que eu indico, e aí são questão de valorizar o que é nosso, é a parceria com blogueiros, com influências digitais da localidade, né, a gente não precisa falar de turismo trazendo um blogueiro famoso, nacional e internacionalmente. Vamos valorizar as pessoas que conhecem a nossa realidade, que conhecem o que a gente tem, que está ali no nosso dia a dia. Então, também buscar parcerias com esses influencers digitais, aqueles que estão ali junto, né, no dia a dia mesmo, que sabem como é que está acontecendo no momento. Então, é uma possibilidade também de marketing digital trazer essa parceria junto com os blogueiros, com os influencers digitais, os criadores de conteúdo. E aí, disponibiliza aqui o canal Pela Amazônia para estar com essa parceria para as empresas, para os hotéis, para os restaurantes, enfim, para todo o trade turístico, a gente está com o canal aberto para fechar também essas parcerias de divulgação aqui, sem como eu tenho feito, até gratuitamente mesmo, para valorizar o que é nosso. Bom, nosso tempo já está bem esgotado, mas assim, espero que essas dicas aí, elas tenham, de alguma forma, contribuído, ou que possam contribuir no conhecimento e nas investidas de vocês, e dizer, assim, que não é o mais forte que sobrevive, né? Nem mais o inteligente, nem mais o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Isso é uma frase do Charles Darwin, né? Então, assim, essa pandemia, ela veio para que o mercado e a gente mesmo passe por essa transformação, que a gente tire lições de tudo isso, a gente adapte à nova realidade, e é uma nova realidade mesmo, essa questão do marketing digital não terá mais retorno, nunca mais será como antes. Então, é uma tendência, ela vem para ficar, e que a gente precisa se adaptar. Então, quem realmente sobrevive é aquele que se adapta, procura se adaptar, né, sobreviver a esse momento. Então, eu espero que essas informações aí tenham contribuído, estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade. Isso aí, Deni. Odete, muito obrigada, gostei demais das tuas explicações, essas ferramentas realmente, eu já vinha há algum tempo conversando nas minhas aulas, dizendo que hoje o currículo vitae, ou currículo vitae, lá, qualquer currículo, ele não é mais só ele, né? Então, a partir do momento que você quer buscar
uma oportunidade, seja de trabalho, seja de um projeto, seja para uma pós-graduação, você não é analisado só pelo seu currículo, você é analisado pelas suas mídias sociais. Como você se posiciona, como você se apresenta, as suas ideias que você não põe no currículo, você expressa nas mídias sociais. E isso tem sido utilizado tanto para se saber um pouco mais da pessoa, como também para buscar, vamos dizer assim, referências daquilo que aquela pessoa age em determinadas situações. Os grupos que se faziam nas entrevistas, grupo focal e outras técnicas utilizadas para as seleções de empresas, têm sido substituídos, não totalmente, mas uma grande parte pela pesquisa das mídias sociais, como as pessoas se posicionam, como elas se apresentam, e eu tenho falado bastante isso nas salas de aula, né? Cuidado com o que vocês postam, porque a sua mídia não é só para você. A partir do momento que você coloca na internet, que você coloca no Facebook, faz uma postagem no Instagram, você já está aí para o mundo, tá? A pessoa te conhece por aquilo que você está falando, como você está se portando diante das situações. E as empresas também estão fazendo isso, né? As empresas estão utilizando essas mídias, e é importante que nós saibamos, nós nos enquadrando aí nesse Viajante 4.0, né? Nós nem sabíamos que estávamos enquadrados nessa categoria agora, né? Uhum. Porque realmente é isso. A Bruna estava falando aqui que toda vez que ela vai viajar, ela faz uma pesquisa antes, busca nas redes sociais e ela vai buscando os comentários. Eu faço isso também, Bruna. Eu já fazia antes, que eu digo que todo turismólogo, quando ele vai viajar, lá nos primórdios, não foi muito tempo, porque vocês sabem que eu só tenho 15 anos, né? Então, eu entrei precocemente. E então, logo quando eu entrei na primeira, uma das primeiras coisas que eu passei a fazer quando eu comecei a cursar a faculdade de turismo era: vou viajar? Sento antes, pesquiso, levanto locais, informações, o que eu quero visitar, onde eu quero ir, o que eu quero comer daquele local, que informações eu quero, quais são os melhores hotéis, onde estão situados, os passeios que eu posso fazer. Então, sempre fiz isso. E hoje o turista está fazendo mais isso ainda. E agora, em tempos de pandemia, que as pessoas estão em casa, tem os tours virtuais. Aí, um dia desse, eu estava visitando esqueci o nome dela agora, visitando a casa dela. Tem os tours, museus agora, na pandemia foi muito utilizado. Os museus passaram a fazer um tour virtual, né? Trazer o museu para dentro da casa. E é isso que nós temos que nos adequar àquilo que está sendo posto, né? O Nissan Guaraná já dizia, tem muito do limão, vamos fazer uma limonada. Está chorando, vamos vender lenço, né? Então, a gente está, nesse momento que nós estamos em casa, nós temos essa ferramenta na mão, esse instrumento de ter o mundo em nossas mãos. Mas aí eu estou falando demais já, né? Então, nós temos ainda aí uns 10 minutinhos para as perguntas, alguém queira fazer alguma aqui no chat, que a gente transfere, ou tem alguém que queira fazer, também é só levantar a mãozinha aqui, tem uns comentários aqui. A Luísa está colocando que ela nunca tinha pensado no TikTok como uma ferramenta para as empresas, né? Então, isso já é uma coisa mais interessante. Né? Abre um horizonte, né? A Denise está falando sobre a explicação do turista 4.0. Denise, até eu estou sabendo agora, né? A gente aprende sempre com as nossas palestras, as nossas conversas, né? A Alina Leite está falando que a pessoa agora passa a escolher os destinos e os estabelecimentos que oferecem serviços com facilidade de pagamento, a questão da comunicação pelas mídias, né, por e-mail, por WhatsApp, e evitando os que não fazem isso, né? A questão da Elaine falou das bandas que estavam com medo agora, né, com a pandemia, de serem
esquecidas e começaram a postar, fazer pequenos vídeos tocando, as lives, né? A aula sobre os equipamentos, o estilo de música que fazem, né? Então, isso realmente a internet nesses tempos tem sido, vamos dizer assim, a mão na roda para quem está em casa e o que fazer, né? Já leu toda a biblioteca da casa, já viu todo o Netflix, isso, tá? É um trabalho que exige manter essas mídias, elas são essenciais, mas também exigem disciplina e compromisso, né? A Denise está postando isso porque ela é a nossa gestora das mídias sociais do programa Centro de Visitação de Espaços de Interesse Turístico. Então, são 4 mídias, são 2 centros, então cada centro de visitação tem o Facebook e o Instagram, e o Mangueirão, que é o Estádio Olímpico do Pará, tem mais um blog. Então, a Denise é a gestora das 5 mídias, né? Então, ela está sempre em contato com isso. E essa questão do perfil que eu achei interessante também, Odete. As mídias possibilitam isso. A partir de quem visita, de quem está ali, possibilita traçar o perfil do visitante, né? De quem pode estar, quem é o nosso público, e estabelecer um perfil, de onde ele vem. O perfil, tu pode criar as estratégias. Sim, de estratégia de como atender às necessidades desse público, né? Alguém tem alguma pergunta queira fazer para a Odete? Aproveitem, a Odete, ela é paraense, está agora do outro lado do Brasil, né, Odete? Foi literalmente de norte a sul do país, né? Mas é uma catarinense, a catarinense mais paraense do momento, né? Já estou morrendo de saudade. Infelizmente, a gente não pode ainda estar viajando também, então, na ansiedade aqui para esse retorno. E o teu canal te possibilita isso também, né, Odete? Está um pouquinho mais próximo, né? Sim, sim. A gente tem na verdade, nosso trabalho é um privilégio, né, Vânia? Tu fostes também da consultora do Sebrae, e a gente tem esse privilégio de estar rodando o estado todo. Dos 140 municípios do estado, eu conheço 112. Então, tu sabes que para onde tem trabalho a gente vai, seja onde é cidade grande ou é pequenina, onde tem trabalho a gente está lá. Então, é um privilégio, e daí nasceu o canal, na verdade, porque eu passava, às vezes, por uma estrada, passava de barco em algum lugar e ficava só contemplando a beleza e queria, de alguma forma, transmitir ou também mostrar essas belezas para todo mundo, né? E, às vezes, o próprio paraense que desconhece, nunca pôde visitar o oeste do estado, nunca pôde visitar o nosso Marajó, enfim, tantas belezas que, através do canal, estou iniciando também, pode ser mostrado. Quem puder se inscrever, eu agradeço, e aí a gente vai vou estar buscando transmitir essa percepção que eu tenho quando eu estou em campo, passando para vocês. Então, quem puder se inscrever no YouTube, é o canal Pela Amazônia, e no Instagram também. Instagram, Facebook. E, Odete, o pessoal aqui está agradecendo as informações, mas o conceito de viajante 4.0 foi o must aqui. Tá todo mundo... bom, legal. Fico feliz de ter contribuído. Assim como tem o viajante 4.0, tem a empresa 4.0, que é aquela empresa que precisa se adaptar. Se ainda não precisa estar se adaptando. E tá bom de nós conversarmos lá com o pessoal do Tessauro, né, para inserir também no Tessauro Brasileiro de Turismo essas nomenclaturas, até para gerar novas pesquisas, gerar publicações, pesquisas e depois publicação dos resultados com essas novas terminologias que estão surgindo, né, os novos segmentos. Tem o turismo, o
turista concurseiro, né, que viaja para fazer concurso, tem vários agora de diferentes segmentações do turismo, né? Uhum. E é interessante trazer isso num momento como esse, que nós estamos sem... Bem, na verdade, a gente não tem certeza de nada. A gente nunca... Bem, na verdade, na vida a gente nunca tem certeza de nada, né? Mas nesse momento que nós estamos de pandemia, nós temos mais ainda incertezas de como vai ser. O certo é que, como você falou, nós vamos precisar nos reinventar. Sim. Vamos ter que ressurgir como fênix aí, porque não vai dar para ser mais o mesmo. Né? E continuando, já vi algumas pesquisas, alguns estudos, enquanto tivermos países que vendem animais silvestres, que traficam animais silvestres, que vendem esses animais em feira pública, nós vamos continuar tendo surgimento de vírus novos e a disseminação desses vírus no mundo, porque saiu da China e você está no Brasil. Uhum. E isso muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Se nós pegarmos o mapa da expansão do coronavírus, foi uma coisa muito rápida. Estava restrita ali a China, aquela província, e de repente, bum, o mundo inteiro. Né? Então, é algo que nós vamos ter que pensar. Se hoje nós não temos preocupação, nós não tínhamos preocupação com distanciamento, com acondicionamento de alimentos, dentro do hotel, no restaurante do hotel, como é o café da manhã, né? Hoje como é uma preocupação que é a limpeza do controle remoto do quarto, como é que é a limpeza do quarto, se eles recolhem todos os lençóis, se recolhem todas as toalhas, se recolhem todos os edredons. Então, a gente já passa a ter essa preocupação a mais, né? Uhum. E com os destinos, quando se pensa em destino como um município, um estado, um país, a preocupação é maior quando se fala em termos de política, sendo uma ferramenta de gestão, não só para a promoção, mas para gerir mesmo o destino, né? Obter informações de quem te busca, de quem te quer conhecer, te conhecer enquanto destino, enquanto espaço de interesse turístico, e isso se transformar não só numa ferramenta de marketing, mas também de gestão de maneira geral, para conhecer minimamente, né? E se colocar também no mercado. Né? Se diferenciar, o local eu digo assim, agora é uma seleção natural, o mercado mesmo, ele vai fazer uma seleção desses estabelecimentos que tem essa adaptação, não há mais espaço para amadorismo, então, mais do que nunca, o turismo ele precisa se profissionalizar, não tem como mais, não tem como a empresa sobreviver de forma amadora, ela precisa realmente dar um serviço de qualidade, oferecer um serviço de qualidade. E o próprio mercado vai fazer essa seleção. Isso aí. E o mercado informado, o mercado que está em tempo real, se modificando em tempo real. A gente está pensando aqui, eu tenho certeza que nós temos aí, agora, nesse momento, um público de 20 pessoas, mas nós tivemos 24, né? Pessoas que têm uma nova visão, uma visão diferente de como nós estamos, o que as empresas precisam fazer e o que nós precisamos fazer enquanto profissionais para entrar nesse mercado, ou como empreendedores, ou como pesquisadores, ou como professores, ou como funcionários, empregados de uma empresa, mas nós vamos precisar nos adaptar, nos adequar a essa nova dinâmica de mercado. Sim. E o mais breve importante, possível. aliado, é o mais breve possível.
E o nosso aliado é a internet, nós temos na palma da mão, né? Então, não dá mais para dizer, eu não posso isso, não posso aquilo, eu não sei disso, eu não sei aquilo. Hoje, não saber é uma desculpa muito frágil, porque você tem a possibilidade de conhecer, não só fisicamente, mas conhecer virtualmente. Locais de... Frida Kahlo, foi esses dias eu visitei a casa dela, virtualmente. Que legal. E você tem essa possibilidade na internet. Né? E a empresa que não estiver fazendo isso, simplesmente ela vai passar a não existir, né? Vai estar fora. Isso. Foi o que aconteceu com as agências, né? As agências de viagem com o surgimento do Trip, o surgimento do Booking, e os hotéis também, com o surgimento da hotéis.com, Book.com, todas essas ferramentas, as agências tiveram que se adequar. Né? E aquelas que realmente não se adaptaram, não se adequaram às demandas do mercado, fecharam realmente. Sim. Né? Então, hoje você tem que estar muito antenado. A Luísa está concluindo aqui a fala dela. O turismo doméstico é visto por muitos especialistas como foco dos turistas no pós-pandemia. Você vê esse momento como uma chance de valorizar o turismo nacional, que muitas vezes é deixado em segundo plano em relação aos destinos no exterior? Com certeza, com certeza. O nosso país é belíssimo, o nosso país tem uma diversidade muito grande e que ainda é pouco explorado, né, pelo brasileiro. O brasileiro, muitas vezes, ele valoriza muito o que é de fora. O próprio paraense, ele valoriza muito, até pelo custo. Muitas das vezes, infelizmente, o nosso custo de deslocamento dentro do nosso estado, ele é muito alto. Então, muitas vezes você deixa de viajar dentro do estado para viajar para o Nordeste, para fora, por conta, né, tanto dessa questão do custo, quanto da questão da desvalorização mesmo. Então, o turismo doméstico é uma forma agora de você estar valorizando por questão de segurança, porque você não pode se deslocar, você não pode... inicialmente, você vai evitar andar, né, de avião, vai ter que passar pelos aeroportos. Então, as viagens mais rápidas serão tendências mesmo. Inicialmente será isso. Ok, gente, muito bom, Odete, a tua fala, muito obrigada por você ter aceito o convite para estar aqui conosco conversando sobre essas ferramentas que são importantíssimas e a tua experiência por conhecer o Pará, né? E conhecer também agora o outro lado da ponta do país, né? Isso dá uma diversidade de possibilidades de se pensar destinos diferentes e realidades diferentes, em contextos diferentes, e num contexto tão atípico como esse nosso, que nós nunca... Aí vamos plagiar não, dando os créditos a quem de direito, nunca no Brasil nós imaginávamos que fôssemos viver um momento como este. Né? Verdade, infelizmente. Nunca. E dar banho em saco de arroz, né? Passar pano em lata de leite. Nunca imaginou isso. É verdade. E se a gente for pensar que a nossa cultura é de comprar no ver-o-peso, as verduras, tudo jogado no chão, aí a necessidade mais ainda de manter esse hábito, né? Isso. E o pior não é só comprar jogado no chão. O pior é comprar jogado no chão, do chão, e chegar e jogar na nossa geladeira do mesmo jeito que a gente trouxe da rua, né? Esse que é o mais difícil, né? Enfim, mas vai ter que se adaptar. Daqui para frente, álcool em gel vai ser num bolso celular, no outro álcool em gel, né? Então, isso a gente já vai estar adaptado, né? Por enquanto, a máscara também, né? A gente pode esquecer da chave da casa, mas não pode esquecer o álcool em gel e da máscara. Verdade. Vânia, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada a todos que puderam estar presentes nessa conversa, nesse bate-papo. A Vânia tem meus contatos,
Tenho minhas redes sociais aí pela Amazônia, tanto no Instagram quanto no Face, no YouTube. Inclusive, essa live, eu vou pedir para a Vânia depois, ela vai me passar, vai ficar gravada, então, se vocês puderem rever, indicar para os amigos e tal, vai ficar disponível no YouTube. Então, agradecer qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer pergunta que vocês queiram fazer depois, estou aberta, pode mandar no meu direct. Tá ok, a gente também se coloca à disposição aqui. Vamos pensar mais para frente algumas outras coisas para estar trabalhando e quem sabe a Odete volta também para falar de outras perspectivas como consultora do Sebrae, né, que e que fomos e atuamos paralelamente em determinados momentos. Mas isso gera uma experiência muito boa para a gente. E quem sabe a gente mais lá para frente pode estar conversando sobre isso, porque também tem um outro programa, que é o projeto de extensão, projeto de pesquisa, que eu trabalho com a questão da gestão, políticas públicas e planejamento em turismo. Já vou te chamar para falar dessa outra perspectiva. Beleza. Ok? Então, obrigada. Gente, muito obrigada a todos, tá? Muito obrigada, Odete, mais uma vez. E vamos nos falando aí mais para frente, vamos nos comunicando, que esse é o nosso mote agora, a comunicação digital, né? Então, vamos nos falando. Obrigada, Abraços para todos. Obrigada mesmo, obrigada a todos. Tudo de bem, bom para vocês, participantes, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço para todos e tchau, tchau. Saúde a todos e se cuidem, tá? Beijos, tchau. Beijo. Oi, professor, só encerrar que, como eu falei para a senhora no WhatsApp, vai para o seu e-mail a gravação. Segundo a Lina, na verdade. Ok, já estou encerrando. Tá ok.